Olá meu povo, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje nós iremos falar sobre um assunto importante para aqueles que são pastores e pregadores do Evangelho. Você que também é evangelista, diácono, presbítero, você que faz parte da tribuna da igreja, você que é professor de escola bíblica dominical, você que também é superintendente, você que tem a função de apresentar sermões, de pregar a palavra de Deus. Esse vídeo é especialmente para você, ok? Hoje nós vamos falar sobre qual a diferença de pregar e pregar bem. Você sabia que existe uma diferença muito grande? É isso mesmo, existem pessoas que não sabem identificar isso, mas esta é a realidade e esta é a verdade. Por exemplo, primeiro, pregar. Você sabia que em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nota-se que quando Jesus ressuscita dos mortos e vai ter com seus discípulos, ele ordena que a sua igreja, os seus discípulos, preguem a palavra de Deus. E o seguinte, outra coisa importante falar é que pregar é falar de Jesus, é falar sobre a vida de Jesus, sobre morte e ressurreição, falar sobre a trajetória dele aqui na terra, qual foi a missão dele, o que ele veio fazer e falar que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando você começa a pregar, você fala de Jesus. É uma coisa simples e uma coisa básica, mas é o seguinte, todos nós temos o dever de ministrar a palavra de Deus e de pregar, só que, para mim, todos pregam. Se você colocar uma criança para pregar, se você ensinar, ela vai pregar. Se você colocar um adolescente para ministrar, ele também vai pregar. Se você colocar um senhor, um adulto, sei lá, se você ensinar como pregar, ele vai pregar. Só que todos podem pregar, mas existe uma diferença muito grande de pregar e pregar bem, certo? Não quer dizer que só porque você tem um título de pregador, que você prega a palavra de Deus, que você prega bem. Me desculpe a palavra. Se você que ministra a palavra de Deus e você acha que está pregando bem, mas eu vou te dar alguns segredos aqui importantes. Então, qual é a diferença de pregar e pregar bem? Então é o seguinte, pregar, todo mundo prega. Pregando certo ou errado, certo? Porque para se ministrar, para se pregar, existem alguns elementos básicos, algumas coisas importantes, ok? Então, para se pregar bem, para que alguém se torne um bom pregador ou um pregador nato, ele tem que pregar bem. É o seguinte, para se pregar bem, ele tem que conhecer pelo menos duas matérias importantes da teologia. A princípio, pelo menos isso, ou seja, a homilética e a hermenêutica. O que é a homilética? A homilética é a arte de preparar sermões. E o que é a hermenêutica? A hermenêutica você vai interpretar o texto, certo? E a hermenêutica também está ligada à exegese. Ou seja, você vai ler o texto, você vai interpretar o texto, você vai estudar o texto e você vai trazer as verdades contidas naquele texto. O que aquele texto, de fato, ele quer trazer, o que ele quer dizer. Então eu conheço pessoas que dizem ser pregadores, mas nem conhecem o que é a homilética e nem tampouco a hermenêutica. Então como é que eu vou dizer que esse cara prega bem, que esse pastor ou esse pregador prega bem? O cara não sabe o que é tema, o cara não sabe o que é uma introdução, o cara não sabe o que é uma divisão de um sermão, ele não tem características na hora de expor o seu sermão. Uma vez eu perguntei para um colega meu, rapaz, ele disse assim, rapaz, na minha igreja veio um pregador, rapaz, pensa num pregador bom, o cara se garante. Aí eu perguntei para ele, cara, é o seguinte, ele pregou no texto, qual foi o tema, o assunto que ele trouxe? Então, ou seja, ele faz uma salada mista, ou seja, só porque o cara grita, só porque o cara tem um vozeirão, uma voz grave, uma voz forte, ele acha que isso é o cara pregar bem. O cara pregar bem é quando você coloca um texto, você esmiuça aquele texto, você chama a atenção do ouvinte para o texto e você mostra as verdades dentro do texto, sem sair do assunto, tendo tema, introdução, divisões e conclusões. Se você seguir esses parâmetros ou essas divisões importantíssimas, você, para mim, na minha concepção,
você é um bom pregador, você traz uma boa palavra, ok? Para mim, um bom pregador não é aquele que se veste bem, simplesmente. Isso é um dos atributos bons. Pregador, para mim, não é aquele que tem uma voz grave. Isso aí não tem nada a ver de unção. Então, um bom pregador é aquele que explana de forma certa e concreta as escrituras e traz, na verdade, a real do texto, entendeu? É isso que é um bom pregador. E quando ele traz o tema, os assuntos importantes para que nós venhamos aprender dentro da palavra. Um bom pregador para mim, ou pregar bem, é quando você escuta aquele cara pregar e você diz assim, rapaz, eu queria que ele pregasse de novo. Ou seja, eu ficaria até meia-noite aqui e eu não me cansaria porque ele prega bem. Então, quando a pessoa prega bem, dá vontade de ouvi-lo, dá vontade de assisti-lo, dá vontade de estar próximo, junto, de ouvir a palavra. Mas quando o cara não prega bem, dá vontade de ir embora e nunca mais voltar, ok? Então, essa é a concepção do meu vídeo, aquilo que eu passei para vocês, ou seja, qual a diferença de pregar e pregar bem. Se você não sabe identificar, a partir desse vídeo agora você sabe, e que Deus abençoe, dê o seu like, coloque sugestões aí, se você quiser dizer, Max, eu concordo, discordo, enfim. Então, nós estamos aqui justamente para poder passar o melhor para vocês. Então, Deus abençoe e fui!